Tele Brasil Notícias. Olá, o Tele Brasil Notícias da semana tem sempre novidades para você na medida certa. E nesse caso, nesta edição, estaremos abordando os 700 bilhões de reais, que é o valor da dívida dos estados brasileiros com o governo federal. Falaremos também do SUS, a novidade no aplicativo do SUS, o Sistema Único de Saúde. E abordaremos também nos assuntos gerais a Sala São Paulo, que completou 25 anos de existência. Tudo isso e muito mais outras informações. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando justamente de 700 bilhões de reais, que é o valor estimado da dívida dos estados brasileiros que tem para com o governo federal. E com respeito à dívida, como todas as dívidas, quanto maior, ela se torna mais difícil de se quitar. Esse tem sido um dos maiores problemas federativos. Para tentar, então, resolver essas dívidas bilionárias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive apresentou um projeto de lei que prevê o pagamento em 30 anos e a transferência, inclusive, de ativos da União, como crédito a receber e a participação acionária de empresas. Vamos observar. Esse projeto de lei apresentado hoje, ele tem o mesmo formato do modelo atual de pagamento dos juros da dívida dos estados, ou seja, o IPCA, o índice de inflação, mais 4% ao ano. Mas esses 4%, de acordo com o novo texto, poderão ser completamente eliminados se os estados fizerem algumas ações que estão no projeto de lei. Por exemplo, se os estados passarem para a União ativos, como ações de empresas. Os estados também vão poder reverter as dívidas, os juros da dívida, em investimentos para o estado. Investimentos nas áreas de educação, também infraestrutura e segurança pública. Ou seja, na prática, será possível que o pagamento da dívida seja corrigido apenas com a inflação do momento. O governo estima que a dívida total de todos os estados e do Distrito Federal já chega a mais de 700 bilhões de reais. E os maiores devedores são os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Vamos ver agora o que disse o autor desse projeto, o senador Rodrigo Pacheco. A estruturação do projeto e o eixo principal é isso. Há uma dívida do Estado com a União e o Estado pode fazer o uso de ativos que detenha para o pagamento dessa dívida. E que tipo de ativo? Ativos como recebíveis, de um modo geral, créditos judiciais, participação acionária em empresas que podem ser federalizadas em favor da União e uma novidade importante que é a possibilidade de dívidas inscritas em dívida, créditos inscritos em dívida ativa do Estado poderem ser cedidos também para a União. Há um artigo, inclusive, específico disciplinando essa possibilidade de cessão de créditos que o Estado detenha inscritos em dívida ativa em favor da União, obviamente dependendo do aceite da União. Vamos agora então falar de economia, porque o Pix bateu novo recorde. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 220 milhões de transferências, tudo em 24 horas. Vamos observar. De acordo com o Banco Central, só no último dia 5 foram feitas 224 milhões de transferências via Pix. O recorde anterior é de 7 de junho deste ano, quando foram feitas 206 milhões de transferências. A movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com 119 bilhões de reais em um único dia. Criada em novembro de 2020, o Pix acumula mais de 160 milhões de usuários e mais de 2 trilhões de reais movimentados. Vamos agora falar de saúde, mas do aplicativo do SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir de agora, então, a ferramenta digital ela passa a aceitar aquela autodeclaração de raça, cor, orientação sexual e a identidade de gênero. As informações fornecidas no aplicativo serão compartilhadas nos sistemas das unidades básicas de saúde
Isso em todo o país. Vamos observar. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa vai ajudar a melhorar o mapeamento das condições de saúde de diversos grupos da sociedade, além de viabilizar políticas públicas específicas. Para fazer a autodeclaração, o interessado tem que ter conta com selo ouro ou prata de confiabilidade no portal gov.br. Caso possua nível bronze, a ferramenta vai dar as instruções de como passar a outro nível de segurança. Todas as informações podem ser acessadas na página gov.br/saúde/pt-br. Vamos falar agora da reforma tributária, porque o imposto deve passar de 35% para 26,5%. Isso tudo está acontecendo depois de um grande debate e a proposta de regulamentação da reforma tributária foi apresentada pela Câmara dos Deputados. Isso inclui, por exemplo, taxar mais as apostas esportivas, os carros elétricos e deixar de fora a cesta básica, a carne, para não impactar na tributação geral. O relatório apresentado ainda pode ser alterado pelos parlamentares, mas já mostra como deverão ser cobrados os impostos sobre o consumo no Brasil. No caso da cesta básica, só 15 produtos terão isenção total de impostos. A carne ficou de fora dessa lista, mas ainda vai ter uma tributação reduzida em cerca de 60% da alíquota final. O grupo defende que, em vez do imposto zero, as proteínas sejam incluídas no sistema de cashback. Ficou em 0,57 a ser acrescido em cima dos 26,5%. Todos nós achamos que nesse momento, em função do que tem historicamente de cesta básica e dos itens com a alíquota zero e a reduzida, que nós poderíamos mantê-lo. Hoje, na hora de comprar um produto, cerca de 35% do valor pago são de impostos. Com a regulamentação, essa alíquota média cairia para 26,5%. E para não elevar essa carga tributária, os deputados fizeram mudanças no texto. Jogos de azar e carros elétricos foram incluídos na lista do chamado Imposto do Pecado, que sobretaxa setores que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Além desses, foram mantidos no grupo os cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas e o minério, além de barcos e aeronaves. Os deputados, no entanto, decidiram deixar de fora dessa lista armas de fogo e munições, que terão uma redução dos atuais, em média, 89% para a alíquota geral de 26,5%. A mudança foi defendida pelos parlamentares, mas criticada pelo vice-presidente da República. Todos os produtos vão ter, não é? Então, para não ficar parecendo quem está baixando o valor da tributação da arma. Geladeira vai ter menor imposto, televisão, ou seja, os produtos, por conta da reformulação que nós estamos fazendo no modelo tributário nacional. Eu só quero dizer que eu sou contra tirar a arma do imposto seletivo. Acho que é um equívoco. Você tem que desonerar comida. É muito melhor desonerar comida. Agora, tirar do imposto seletivo arma, está mais do que provado que quanto mais arma tem, mais homicídio tem. Outra novidade foi a inclusão dos absorventes entre os produtos desonerados, com incidência zero de tributos, e a retirada de medicamentos como Viagra e Tadalafila da lista de isenção. A decisão porque é uma vergonha um produto masculino estar na zero e uma menina pobre pagar R$60 para comprar absorvente diário mensal. A fase dessa regulamentação, com a votação do texto em si, e a expectativa é que não seja uma tramitação fácil. Esse texto ele já sofreu mudanças em relação à proposta que foi enviada pelo governo e possivelmente será alterado novamente em plenário, essa expectativa, sem falar também na votação que deve acontecer lá no Senado futuramente. Esse ponto que trata da isenção das carnes é um ponto sensível, por isso deve continuar na mesa de negociação nos próximos dias, assim como a questão da taxação das armas e das munições, que deve gerar também muito debate entre os parlamentares. A gente precisa dizer que essa regulamentação ela complementa a reforma tributária que foi aprovada no ano passado, trazendo ali regras mais específicas, mais esclarecedoras, mas para começar a valer, além dessas votações aqui no Congresso, também depende da sanção presidencial, isso lá na frente futuramente.
Vamos falar agora da questão de custo de vida no Nordeste. Custo, então, da cesta básica no Nordeste caiu. Esse é um levantamento feito pelo Diese, que mostra que o custo da cesta básica caiu em capitais da região do Nordeste. Vamos conferir. Esse índice está realmente correto, né? De acordo com o Diese, observando aqui a cesta básica de Fortaleza, né? Essa redução no mês de junho girou em torno de 1,77%. 8 dos 12 produtos que são pesquisados aqui na capital cearense, né, apresentaram uma redução. O grande campeão da redução foi a farinha, que teve uma diminuição no custo final de 4,42%, seguida pelo tomate, que teve uma redução de 3,73%, e logo depois pelo feijão, que teve uma diminuição no preço final de 3,49%. O grande vilão da cesta básica fortalezense foi o café, que teve um aumento de 10,3%. O leite também teve uma elevação no custo final de cerca de 3%, e os outros dois produtos ficaram completamente sem qualquer tipo de alteração. Em outras regiões, como o Sudeste, infelizmente, a cesta básica teve aumento. Vamos falar agora das empresas aqui no Brasil, porque o Brasil tem 22 milhões de empresas ativas. As microempresas estão representando 80% desse total e acabam influenciando a economia do país. Então, para você ter uma noção, o capital social declarado por esses empresários somam nada menos que 21 milhões de reais. Foi ainda durante a faculdade que Tailane entrou no mercado de casamentos. Ela começou nessa área como microempreendedora individual e hoje já emprega mais de 10 pessoas. Eu comecei sem nenhuma funcionária, só terceirizada. Depois eu tive necessidade de contratar uma, então o MEI ainda me abraçava ali com uma funcionária. De repente eu precisei de mais pessoas e aí foi quando eu migrei o CNPJ. Já não era mais MEI, hoje somos LTDA. Luísa também escolheu investir no próprio negócio. De acordo com ela, a opção por se tornar microempreendedora individual trouxe mais segurança para ela e para os clientes. O MEI ele vai poder ele me traz, né, a possibilidade de eu poder fazer compras melhores, por exemplo, se eu quiser comprar papel de aquarela, se eu quiser comprar aquarela mesmo para os meus colaboradores, para eles pintarem nos casamentos, eu vou ter essa possibilidade com desconto. Eu também posso fazer uma contribuição todo mês, que eu tenho que fazer essa contribuição e eu ganho a minha aposentadoria, eu posso ter a minha aposentadoria, né? E eu posso emitir nota também, que para mim é bem importante. O Brasil possui 22 milhões de empresas ativas. Dessas, quase 95% são matrizes e 5% são filiais. As microempresas representam quase 80%. E desse total, 3 em cada 4 são lideradas por MEIs, os microempreendedores individuais. E para garantir que as empresas tenham vida longa no mercado, é importante que sejam flexíveis e se adequem às novas tecnologias e entreguem um trabalho personalizado. Valorize a moeda de maior valor hoje no mundo business, que é informações, dados. Então eu preciso ter dados ao seu respeito para que eu consiga te atender melhor. O que você quer, o que você busca, que horas, quando, que dia, qual cor, qual altura, qual tamanho. Quanto mais informações eu tiver ao teu respeito, melhor eu vou conseguir te atender. Vamos agora falar então de economia, mas dos bancos. É a pergunta que todo mundo faz. Você consegue identificar as siglas dos extratos bancários? Porque muita gente tem reclamado que acha difícil, porque cada banco acaba usando uma nomenclatura para apresentar aquele débito na sua conta, diferente para as operações. Mas agora, isso começou justamente a mudar. Vamos observar. No Brasil, os bancos usam mais de 4.000 tipos de nomenclaturas para as operações financeiras existentes, como pagamento no cartão de crédito e transferência. Olhar o extrato bancário pode ser um exercício de adivinhação, porque nem sempre é fácil de entender. Nem sempre. Eu não sou muito boa nisso, não. Não é fácil. Qual que é a maior dificuldade que a senhora tem? Porque tem hora que ele bota em siglas, né? E fica meio difícil.
Agora ficou um pouco mais fácil, já que os bancos começaram a padronizar os termos usados nos extratos. Quem acessar contas em instituições diferentes vai encontrar nomenclatura igual para a mesma transação. Já está valendo para operações de depósito e de saque. Nós vamos esperar, num primeiro momento, essa mudança ser acompanhada e verificar o impacto que tivemos, e daí nós vamos voltar a conversar com o Banco Central, que é o nosso regulador, para ver quais outros produtos que eles entendem que devem ter a padronização das literais. Não temos prazo, porque você viu que para saque e depósito nós levamos aproximadamente 4 anos para chegar num consenso, então a gente não tem como estimar o prazo desse novo estudo de padronização. Chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala que é vedado ao juiz decretar de ofício uma prisão preventiva. Vamos observar esse caso. STJ reafirma entendimento e juiz não pode decretar prisão preventiva por iniciativa própria. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, concedeu liminar em habeas corpus para um homem que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau durante uma audiência de custódia. De acordo com o ministro, o pacote anticrime alterou 2 artigos do Código de Processo Penal. Og Fernandes observou o constrangimento ilegal sofrido pelo homem com a privação da liberdade, assim como os requisitos que autorizam a concessão do pedido de liminar. Por fim, reforçou o entendimento da terceira seção do STJ, que afirma ser necessário requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial para que a prisão em flagrante seja convertida para preventiva pelo juiz. E vamos agora falar então da regulamentação das inteligências artificiais. Esse é o destaque no Campus Party, que começou agora no dia 9 de julho, aqui em São Paulo. O evento é considerado o maior festival de tecnologia e criatividade e inovação do mundo e reúne exposições desde games, aquele games arena de robôs, também competições e jogos eletrônicos. Vamos observar. São 3.000 barracas para 5.000 campuseiros. Participantes que ficarão até sábado imersos na 16ª edição da Campus Party. Esse ano eu quero aproveitar mais. Como eu já conheço o evento e eu vim para a Guerra de Robôs, a Robocore, aí esse ano eu quero poder explorar um pouquinho mais e eu acho que estando já por aqui eu vou conseguir fazer tudo isso. Essa equipe de robótica veio de Pernambuco, com sangue nos olhos. Estou querendo ver os combates ao vivo, eu vejo muito vídeo nos grupos de WhatsApp, eu quero ver os robôs massa que o povo tem e eu quero visibilidade para minha equipe. Até domingo, o evento reúne grandes nomes e muitas discussões sobre ciência, tecnologia, astronomia, entretenimento digital e empreendedorismo, além de ser um espaço de convivência e troca entre participantes de todo o país. Para mim, a parte mais legal é a parte das comunidades, que eu conheço bastante gente de vários lugares, de várias áreas, até de áreas que não são 100% tecnologia, tipo moda, que tem algum viés tecnológico assim também, né? Este ano, o evento cedia o primeiro Fórum Internacional do Marco Regulatório de Inteligência Artificial. Especialistas da academia e representantes da indústria, do governo e da sociedade civil vão discutir sobre segurança de dados, ética e impactos sociais e econômicos do uso de inteligência artificial no Brasil. Ao longo de 3 anos, serão realizados mais 17 fóruns em 10 estados diferentes. Nós não podemos nem regular todo, que não se possa fazer nada, nem tampouco liberar todo, que isso possa criar alguns problemas, digamos, negativos para a vida das pessoas. O que se trata é de encontrar um equilíbrio onde você tem que trabalhar também na educação, para que as fontes de trabalho se adequem com o personal
que tem que estar preparado para trabalhar, quais são os dados que se podem usar e não se podem usar. Tem muitos aspectos que tem que ser discutido com a sociedade civil. Então, da preservação dos patrimônios históricos aqui no Brasil, o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura do Rio de Janeiro e ao INPA a suspensão de um projeto imobiliário na região dos cais de Valongo, lá no Rio de Janeiro. O cais é um marco para a arqueologia e também para a história de escravidão no Brasil. E ele fica na área portuária, bem no centro da cidade. Vamos observar. Este é o Cais do Valongo. Aqui no passado colonial funcionou o mercado de compra e venda de gente trazida à força da África para ser escravizada. Aqui também havia o que se chamava de Cemitério dos Pretos Novos, lugar onde enterravam-se africanos que morriam antes de serem vendidos ou a bordo de algum navio negreiro, recém-chegado à Baía de Guanabara. Esse sítio arqueológico foi descoberto no final do século passado. É considerado uma das principais provas materiais encontradas no Brasil sobre a violência e a barbárie cometidas durante os quase 300 anos de tráfico de africanos escravizados. Para o Ministério Público Federal, o projeto de construção de 2 edifícios com quase 30 andares próximos a essa região pode comprometer a integridade histórica do sítio arqueológico. O documento elaborado pelo MPF pede avaliações mais detalhadas do impacto patrimonial antes da aprovação de construções na área. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. Mas antes de encerrar, vamos falar aí da Sala São Paulo, que completou 25 anos de existência e está instalada inclusive em um prédio histórico da capital paulista, e o espaço é considerado um dos melhores do mundo para concertos. Vamos observar. Inaugurada há 25 anos, a Sala São Paulo fica na Estação Júlio Prestes, na região central da cidade. O prédio, construído há quase 100 anos, foi sede da Estrada de Ferro Sorocabana, símbolo da riqueza gerada pelo café na época. O edifício antigo abriga uma das mais modernas salas de concerto da América Latina, reconhecida pela acústica excepcional. É a casa da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OCESP. No concerto de aniversário, hoje à noite, a execução da Sinfonia número 2, a Ressurreição de Mahler. Essa sala definitivamente colocou São Paulo como um dos grandes destinos do mundo da música clássica. Aqui, por esses 25 anos, passaram os melhores artistas da nossa área, as melhores orquestras. Aqui a própria OSESP se desenvolveu nesses anos todos como uma das grandes orquestras do cenário mundial. Os paulistas, os brasileiros fizeram dessa casa a extensão da sua própria casa, com uma grande profusão de projetos criativos, artísticos, educacionais, que definitivamente colocam a nossa cidade e o nosso país no cenário mundial da música clássica. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, que agradece mais uma vez a sua participação, a sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube ou mesmo Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, e temos também o Facebook com as notícias impressas à hora da notícia. Lembrando também que queremos agradecer toda a nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.